Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o foco é Chicago, mas não a Chicago dos cartões postais, né? A gente vai olhar para Chicago à noite, uma cidade que parece ter duas caras. Uma metrópole moderna, vibrante e outra sombria, palco para uma sociedade secreta de vampiros, os membros ou Kindred. Tem uma tensão ali, sabe? Um contraste forte entre essa imagem de progresso e uma história bem sangrenta, oculta. Uma das fontes que a gente analisou até diz que a cidade é uma mentira construída sobre as cinzas. Forte, Sam. Muito forte. E descreve bem o clima, eu acho. Então a nossa missão hoje é justamente essa: mergulhar fundo nesse mundo noturno. A gente tem aqui uns documentos, anotações, quase relatórios de campo, sabe? Sobre como essa sociedade funciona lá. Exato. A ideia é tentar mapear as facções, quem está no poder, quem está na sombra, entender as dinâmicas, os personagens-chave e os segredos, né? Sempre tem segredos. E vamos usar um caso bem específico para ilustrar muito disso, um personagem chamado Muniz, ou Kobe, que aparece nessas notas. Sim, o caso dele é fascinante. Um neófito, recém-criado, tentando navegar essa Chicago da Camarilla, mas com um segredo de sangue que nem ele conhece direito. Acho que ele vai ser um ótimo fio condutor para a gente entender as pressões e os mistérios da cidade. Perfeito. Então vamos começar pelo básico. Quem manda em Chicago, segundo as fontes? A Camarilla, né? Aquela seita global que prega a máscara, os segredos sobre a existência deles. Exatamente. E Chicago é descrita como um pilar da Camarilla nos Estados Unidos. A joia da coroa americana deles. Tem até uma citação do príncipe atual, um Ventral, chamado Kevin Jackson, falando que Chicago é o trono inabalável da Camarilla americana. Um trono inabalável. Isso passa uma imagem de estabilidade, de controle total. Passa. E essa é a intenção. A Camarilla quer projetar essa imagem de ordem, de oportunidade para quem segue as regras. Só que, né, quando a gente olha mais de perto nesses relatórios, a realidade é outra. Bem mais dura. Como assim? Olha, falam de neófitos, os novatos, sendo eliminados por erros pequenos. De anarquistas, os rebeldes, sendo caçados discretamente, um abate seletivo, como descrevem. E o próprio clã do príncipe Jackson, o Ventru, que historicamente é da liderança, Sim. eles estão consolidando o poder de um jeito bem implacável. Esse Jackson é mais novo, sucedeu um tal de Loading, que era famoso pela brutalidade. Mas parece que a mão de ferro continua, só que talvez com luvas de pelica. Aquela ideia da mentira sobre as cinzas faz muito sentido aqui. Não é tão inabalável assim. É mais uma fortaleza sob pressão constante. Entendi. E falando nos Venture, eles são a elite. Jackson, Alan Sovereign, Naomi Stewart, são nomes que aparecem, mas você mencionou divisões até dentro do clã deles? Sim, é interessante isso. As notas falam dos Outsiders Ventral. Figuras como Sir Olaf, Edward Neely, Bob Weatherbottom, que parecem não fazer parte do círculo mais fechado do poder. Ou seja, nem o clã dominante é um bloco só, coeso. Certo. E essa fragmentação se repete em outros clãs? Ah, com certeza. É quase a regra, não é exceção. Pega os Bruja, por exemplo, o clã dos filósofos rebeldes. Estão super divididos. Tem o Critias, que é o primogênito, o representante oficial do clã, que parece tentar jogar o jogo da Camarilla ali, interagindo com outros como Anita Wainwright, o Gerard. Mas tem o outro lado. Tem figuras mais alinhadas com a velha guarda rebelde, ou até meio perigosas, como um tal de Baltazar, com fama de violento desde a época do Loading. Essa tensão interna deles, mais a rivalidade histórica com os Ventru, nossa, isso alimenta muito da política e da instabilidade da noite. E os outros? Os Malkavianos, o clã da loucura. Eles têm figuras bem marcantes em Chicago. Tem um que as fontes pintam como um monstro mesmo, sádico, chamado Jason Son Newbury. Mas aí você tem a Bronwyn, dona de um clube importante, o Blue Velvet,
e Alexa Santos, que é a Hound do príncipe, a caçadora oficial dele. Nossa, que contraste. Do monstro a agente da lei, mais ou menos. Exato. Eles mostram bem essa linha tênue entre perigo e influência. Usam a percepção única deles, talvez perturbadora, para navegar no poder. Já o historiador, o clã dos artistas, dos sociais, também tem peças-chave. Annabelle, a primogênita, Brett Stryker, que foi protegido dela, um músico recluso, Tamuzius ou Nero, uma tal de Erzulie, ligada a um cenário chamado Blood Disco. E a tal da Helena Escondida. Ah, sim. Esse é um dos grandes mistérios, né? Uma Matusalém, uma anciã poderosíssima chamada Helena, que estaria disfarçada de neófita, uma tal de Pórtia, manipulando tudo por trás dos panos. Uma guerra antiga contra outro ancião, Meneleque, é algo de outra escala. Que loucura. E os Nosferatu? Os mestres da informação nas sombras. As notas dizem que eles mostram uma frente unida, tipo solidariedade de clã, mas que por baixo cada um tem sua agenda. Mencionam um Cedric Calhoun, que estaria se passando pelo antigo primogênito, Khalid, o Aneka, uma Edith Belbien, que parece ter ligação com uma tal Nerissa Blackwaters, que teve um fim ruim, talvez, e um fanático, Nathaniel Bordroof. É dinâmica clássica deles, né? A unidade é fachada e estratégia. Informação é poder. Mas em Chicago parece que usam essa rede tanto para proteger o clã, quanto para avançar nos joguinhos individuais. Cada segredo guardado ou vendido faz parte disso. E os Gangrel? O clã selvagem que saiu da Camarilha? Pois é, mas a primogênita deles em Chicago, Rosa Hernandes, continua leal à camarilha local. Curioso, né? Mostra que a política individual às vezes pesa mais. Além dela, tem o Lester Knife, que anda encontrando umas entidades estranhas debaixo da cidade, e um assassino metódico, SGT Duncan McTavish. Entidades estranhas. Isso soa preocupante. E aponta para perigos que vão além da política vampírica normal, né? O sobrenatural desconhecido que tá ali, nas fundações. E não podemos esquecer dos Caitiff, o Sem Clã. Como o nosso personagem foco, o Colby, né? Ele se encaixa aqui. Exatamente. Ele é um Caitiff se passando por Ventrue, uma situação bem precária. As fontes mencionam outros Caitiff importantes. Maldavis, uma líder anarquista histórica. Bennett Stedman, dono do clube Red número 5. François Mamualdi, da cena do Blood Disco. Nicholas Sweetie Pepper White, um gangster. Mercy Valdez. Eles representam uma falha no sistema da Camarilla. De certa forma, sim. São a prova de que a linhagem nem sempre é tudo. E são imprevisíveis. A Maldavis, por exemplo, é um símbolo de rebeliões passadas que ainda ecoam. A própria existência deles desafia a ordem. E é nesse cenário que o Colby Muniz entra. Um Caitiff fingindo ser Ventrue, mas com um segredo ainda maior, né? Isso. O segredo dele é uau! Ele é, sem saber, descendente de um ramo oculto dos Giovanni, o antigo clã dos necromantes. O senhor dele escondeu isso e inventou a linhagem Ventrue. Giovanni. Mas eles não são agora parte do Zecata, o clã da morte unificado? Exato. Mas ele não sabe disso. O interessante é como esse lado necromântico dele está despertando. O despertar necromântico, como as fontes chamam. E acontece de um jeito bem moderno. Moderno como? Não é com rituais antigos e grimórios. Também, mas não só. O despertor dele está ligado à tecnologia. Ele tem uma startup, Medicobe, que usa inteligência artificial para análise médica. Só que essa IA começa a processar dados estranhos. Dados de pacientes mortos que não estavam no banco original. Nossa, a IA tá acessando além? Necrotérios e com os espíritos de médicos ou pacientes que ficaram para trás. Isso tudo está ativando os dons ancestrais reprimidos. Que demais. E como isso funciona na prática? Tem níveis, etapas? Tem sim. 3 níveis de despertar necromântico. Quase como uma trilha paralela na ficha dele. Nível 1, Sussurros do Além.
Começa quando ele passa tempo num necrotério ou tem uma falha usando a IA ligada ao ocultismo. Ele começa a ter sonhos estranhos, ouve vozes em italiano, latim médico e pode até pegar um nível de Oblivion, a disciplina do Zekatá. Oblivion, a disciplina da morte e do esquecimento. Essa mesma, no nível 2, Memória do Sangue, ele já consegue usar Oblivion 2, começa a ver ecos da morte nas coisas e tem a certeza de que o sangue dele não é Vantrue. Acontece se ele fala com o espírito ou descobre anomalia nos dados da Medcobe, e ele sofre uma penalidade social com Ventrue puro, uma ressonância de impureza. A fachada começa a rachar. Totalmente. E o nível 3 é a aceitação da morte viva. Aí ele já pode usar o Oblivion 3, criar rituais próprios misturando tecnologia e morte. Isso pode ser ativado se a IA prevê uma morte com precisão assustadora ou se um Hecata de verdade o contatar. E aí ele pode virar Hecata oficialmente. Pode, se o narrador e a história permitirem, claro. Mas aí ele ganha um defeito, vinculado ao além. Fantasmas de médicos começam a procurar por ele o tempo todo. E a Camarilla, a desconfiança vira suspeita real. A fachada Ventrue não se sustenta mais. Que jornada pro personagem. Ele tem que lidar com a própria identidade, os poderes surgindo, a tecnologia misturada com o sobrenatural e ainda manter a máscara pra Camarilla. É uma bomba relógio. E mostra como Chicago pode ser esse caldeirão, né? Segredos antigos, tecnologia moderna, política da Camarilla, tudo se misturando na não-vida de um membro. Faz muito sentido usar ele como exemplo. Mas voltando um pouco, e os outros grupos? The Ministry, os antigos Setitas, e os Tremere, os feiticeiros? Os Tremere, coitados, parecem em baixa. Divididos e enfraquecidos por causa de uns eventos globais aí, as fontes citam um tradicionalista, Abraham do Sabel, uma tal de Ericto buscando iluminação e Sanché dividida entre facções. Já The Ministry, surpreendentemente, dizem que eles se adaptaram bem a Chicago, apesar de serem meio independentes. Nomes como Marcel Fournier, Tia Noel McCrane, Alok Romas de Leon. E os La Sombra? Aquela história deles quererem entrar na Camarilla. Ah, sim. Isso é um evento sísmico na política da cidade. Os La Sombra, historicamente pilares do Sabá, a seita rival, batendo na porta da Camarilla. Sierra Van Burres é a delegada deles em Chicago. E a Camarilla tá considerando, mesmo com o histórico deles? Tá, com muita desconfiança, claro. Falam de lealdades inconstantes, exigem provas absurdas de lealdade, tipo sacrificar os próprios anciões La Sombra que ficaram no Sabá. Mas, ao mesmo tempo, a Camarilla cobiça o que eles oferecem. Poder, controle sobre as sombras, influência na Igreja Católica. É uma aposta de alto risco. Altíssimo. Aceitar eles pode trazer força, mas também pode trazer conflito interno, talvez até espiões do Sabá infiltrados. É uma dor de cabeça enorme para o Príncipe Jackson. As fontes até mencionam um esboço de história chamado The Sacrifice, sobre essa tensão toda. Muita intriga na elite. Mas e os anarquistas? Com essa repressão toda, eles ainda existem? Existem. Foram empurrados para as margens, para East Chicago, onde tem o tal centro anarquista. Mas continuam ativos. Um bruxo anarquista, Gengis, tenta iniciar protestos e tumultos. E a figura da Maldavis ainda inspira. Mas como eles sobrevivem? Achei que o Jackson fosse caçar todos eles. Então, aí tem um segredo interessante que vazou. Parece que existe um acordo, bem precário. Gengis e Jackson teriam combinado que só uns 10 anarquistas específicos podem ficar na cidade sem serem caçados pelo xerife Damian. O resto, caça livre. Só 10? Que acordo tenso. Muito. E tem uma cláusula pior. Ventrue anarquistas, como aquele Bob Weatherbottom que a gente mencionou, têm que ser entregues para reeducação. É um equilíbrio frágil, de conveniência mútua. Jackson evita a guerra total e os anarquistas ganham um respiro mínimo. Falando em segredos e coisas sombrias, o malcaviano Jason Son Newberry. As notas sobre ele são pesadas, né? São. Falam de sadismo, experimentos horríveis e até diablerie. Aquele ato de consumir a alma de outro vampiro. Ele teria feito isso com um Kate chamado Neon.
É o extremo da degeneração, um monstro que a Camarilla tenta esconder, mas que às vezes prospera nas sombras. E a Helena, a Matusalém disfarçada, manipulando por séculos. Isso mostra a outra camada, né? As brigas por território e poder que a gente vê podem ser só a ponta do iceberg de conflitos muito mais antigos. Anciões como ela usam a cidade como tabuleiro para jogos milenares. Além das conspirações, tem as ameaças estranhas. O Lester Knife e as entidades. Chinatown como território proibido com a tal seita Shumingong-Pai. Mostra que os vampiros não controlam tudo. Tem outros mistérios, outras magias, outros perigos ali. E some a isso a Segunda Inquisição, os Caçadores Modernos, First Light, Sociedade de São Leopoldo. Eles são mencionados como ativos e perigosos. A paranoia é constante. E onde tudo isso acontece? Os locais, clubes como o Red Nose 5, do Steedman, que parece importante para os Caetif e para o tal Blood Disco. O Succubus Club, que reabriu. Sim, e o Blue Velvet, da Bronwyn. Esses clubes são centros de poder, informação, intriga. Quem controla, quem frequenta, tudo isso diz muito. A reabertura do Succubus Club, com o histórico de guerra contra lupinos, é um ato político por si só. E os Elysiums, Garfield Park Conservatory, Field Museum. Locais neutros. Fundamentais para Camarilla. São os únicos lugares onde inimigos podem, teoricamente, conversar sem se matar. É o palco da política aberta, das negociações, das alianças. Violar as regras de Elysium é gravíssimo. E os refúgios? A Chantre Tremere, os esgotos para os Nosferatu e o conceito de homestead, de medir o domínio. O domínio é tudo para um vampiro. Status, segurança. Esse sistema de homestead, avaliando finanças, affair, conexões, association, influência, clout, utilidades, utility, é bem a cara da Camarilla tentando organizar o poder. Mostra como eles interagem ou se isolam do mundo mortal. Certo. Então, para fechar o ciclo, a Chicago dos membros é isso. Um lugar de poder ostensivo da Camarilla, mas cheio de perigo, controle rígido, rebelião nas margens, segredos antigos e modernos, como o do Colby. Exato, uma tapeçaria complexa. O que nos leva àquela pergunta final, né? Com tantos segredos, alianças frágeis, monstros antigos manipulando, potenciais ocultos despertando, como o do Colby, o que realmente sustenta o poder ali? É a força bruta do príncipe? A informação dos Nosferatu? A adesão às tradições? Ou tem algo mais antigo e obscuro esperando nas profundezas do Lago Michigan? Ou nas ruínas da cidade para emergir? Talvez ligado a essas linhagens esquecidas, como do próprio Colby? Uma pergunta que fica ecoando na noite fria de Chicago. Com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise. Obrigado a todos que acompanharam a gente nesse mergulho.